boa noite a todos vocês que estão assistindo Jornal Futebol da Noite com o Caos do Futebol, Caos aqui, né, que sou eu. Vamos acompanhar as principais notícias hoje, dia 3 de abril de 2026. Vamos falar de Chapecoense, Neymar, Santos, Flamengo e vamos falar também do Brasileirão. Vamos começar também iniciando aí pela Chapecoense, que demitiu seu treinador Gilmar Dalpozo. Foi demitido aí após a goleada de 4-0 que levou do Atlético Mineiro em pleno na Arena Condé. Por isso que teve a obrigação de ser demitido aí. Vamos agora falar de Neymar. Hoje, a notícia saiu agora segundo Bola VIP. Neymar pode ser punido por até 10 jogos por declaração após jogo contra o Remo pelo Brasileirão. Acho isso uma palhaçada, não necessita de 10 jogos, e eu acho também que isso aí é uma armação para ele não jogar a Copa do Mundo deste ano. Vamos falar também de Santos. Santos negocia com o Corinthians para receber Coritiba pelo Brasileirão na Neoquímica Arena. O clube também está tratativas com a CBF para mudar o jogo de 17 de maio para a capital paulista, segundo o GE. Globo aí. Vamos falar também, o Eric Pulgar foi expulso aí no jogo ontem contra o Red Bull Bragantino, mas tem uma coisa aí, multado, o Flamengo pune Pulgar após a expulsão contra o Bragantino aí. Vai ter que pagar uma multinha aí, para eles não faz falta quase nada, mas vai pagar a multa porque mais que obrigação. Como é que o cara tinha que fazer aquilo? Se não fosse essa expulsão aí, o Flamengo não tinha levado 3-0. Eu acreditaria que o Flamengo tinha ficado 2-0 ali, ou podia ter levar o jogo a 2-1 aí, mas com a expulsão o time fica muito mais fraco. Vamos falar agora também de Brasileirão, oitava e nona rodada e 10ª rodada. Vamos também ver aqui, tabela do Brasileirão, depois de terminar a nona rodada e iniciando também a 10ª rodada. Brasileirão 2026. Meus amigos, tivemos muita goleada. Sabe quantos gols tivemos em 10 jogos na nona rodada? Chuta aí, deixa nos comentários. Na verdade tem como deixar nos comentários, não vocês já vão ouvir, Tivemos 31 gols em 10 jogos. Para dividir 31 gols em 10 jogos, precisaria aí de uma calculação demora aí alguns segundos, 20 daria para dividir para 10 aí, 2 para cada, mais 30 dividido para 10 aí, demoraria, 30, vamos supor, 2,5 aí. Vamos falar agora também, dos jogos aí, já falamos, foi 31 gols, 10 jogos, mas vamos esquecer, vamos falar agora. Nona rodada, Botafogo e Mirassol foi 3-2 para o Botafogo. Vou fazer agora um resumão da nona rodada. O mando foi do Botafogo. Internacional e São Paulo, o jogo foi 1-1. Mando de campo foi do Internacional. Bahia e Atlético Paranaense, o Bahia ganhou de 3-0 do Atlético Paranaense. Triunfo do Bahia. Cruzeiro e Vitória do Cruzeiro, contra o Vitória aí no Mineirão. O Cruzeiro foi o mandante, que também foi a estreia de Arthur Jorge. Coritiba e Vasco da Gama, o jogo foi 1-1. Fluminense, na verdade o Coritiba era o mandante, foi no Couto Pereira, 1-1 o jogo aí. Fluminense e Corinthians, o jogo foi 3-1 para o Fluminense. Ganhou aí de 3-1, garantiu a vitória no Maracanã. Mandada do Fluminense. Santos e Remo, o jogo foi 2-0 para o Santos. Teve uma boa atuação de Neymar aí, uma assistência maravilhosa do Neymar aí, E também tivemos uma goleada de 4-0 fora de casa. O Atlético Mineiro goleou a Chapecoense fora de casa. A Chapecoense era o mandante do jogo e o Atlético Mineiro ganhou de 4-0. E tivemos também a demissão de Gilmar
expulso. Mais um caiu. 9 técnicos em 9 jogos. Será que cai mais um agora, hein? Vou analisar agora a 10ª rodada e vamos ver se cai algum técnico ainda, né? Palmeiras e Grêmio. Palmeiras é o mandante, foi o mandante, na verdade. O jogo foi 2-1 para o Palmeiras e garantiu a liderança, né? Bragantino e Flamengo foi 3-0 para o Bragantino. O primeiro dentro de casa fez uma vitória aí, né? Garantiu. E já o Flamengo fora de casa tinha que buscar um empate aí, ou uma vitória mínima aí de 1-0, tinha que ser uma vitória ou um empate. Estava de derrota, né? Mas foi uma derrota de 3-0 para o Bragantino aí. Terminou a 9ª rodada e vamos falar agora também da 10ª rodada que começa pegando fogo aí, hein? Já jogos de sábado, jogos de domingo. 10ª rodada, né? São Paulo e Cruzeiro, amanhã 6h30 da noite. O São Paulo que vem nos últimos 3 jogos, um empate e 2 derrotas, né? O Cruzeiro que nos últimos 3 jogos vem aí de 2 empates e 1 vitória, né? Já vem de uma vitória de confiança, né? Mas fora de casa contra o São Paulo é sempre um freguês aí, né? Então acredito que esse jogo seja 1-1, né? Mando de campo é pro São Paulo, vai ser no Morumbi. Coritiba e Fluminense. Coritiba é o mandante, fora de casa o Fluminense vai visitar o Coritiba no Couto Pereira, amanhã 8h30 da noite. Eu acredito aí que esse jogo fica em 1-1 também. Vasco da Gama e Botafogo, clássico no Rio de Janeiro, clássico aí da amizade, né? Clássico da amizade. Teremos aí amanhã, sábado, e o Vasco que vem nos últimos 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Botafogo nos últimos 3 jogos vem de 2 vitórias e 1 derrota. Então o Vasco está um pouquinho melhor aí por conta do empate, que faz tirar um pouco, dar uma vantagem pro Vasco. Amanhã 9h da noite. Eu acredito que esse jogo aí vai ser em São Januário, então acho que vai ser 2-1 para o Vasco. Chapecoense e Vitória já no domingo. A Chapecoense que acabou de levar uma goleada dentro de casa, então vai jogar super mal ainda aí. O Vitória que vai jogar contra a Chapecoense fora de casa, mas levou uma goleada também, mas os dois vão jogar sem confiança, né? A Chapecoense vai jogar sem treinador, vai jogar com interino, e então dá pro Vitória ganhar aí. Eu acredito que seja uma vitória de 1-0 pro Vitória aí. Flamengo e Santos no Maracanã, 5h30 da tarde. Eu acredito que o Flamengo vai jogar aí no Maracanã, vai jogar com uma raiva, né? Os jogadores, o treinador já deve esculhambou, já falou um monte de coisa para os jogadores, então vai ser no Maracanã, Flamengo e Santos. Eu acredito que esse jogo aí vai ser 2-1 para o Flamengo. Porque o treinador tá em cima, né? O tanto de coisa que o treinador deve ter falado no ouvido deles depois do jogo de ontem. Clássico dos Atlético Mineiro, dos Atléticos, na verdade. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, amanhã domingo 5h30 da tarde. Será na casa do Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que já rebaixou o Atlético Paranaense aí no Brasileirão em 2024, né? Onde o Atlético Mineiro tinha ganhado na própria Arena MRV de 1-0 e tinha rebaixado o Atlético Paranaense, né? Eu acredito que esse jogo aí também vai ser. Vou botar aí 2-0 para o Atlético Mineiro, que ganhou de 4-0 fora de casa, está com a confiança lá em cima. O Atlético Paranaense fora de casa já levou aquela goleada de 3-0, então vai com uma força mínima aí. E também o jogo de Flamengo e Santos. O Santos jogou bem em casa. O Santos sempre joga um pouco bem contra Remo, time um pouco abaixo aí do que o Santos, né? Mas o Flamengo aí no Maracanã tá com uma força danada, né? Vamos ver o que vai acontecer no domingo. Falando desse jogo, o mando de campo será do Atlético Mineiro, tá? Na Arena MRV. Bahia e Palmeiras, domingo, 7h30 da noite. O Bahia que joga super bem contra o Palmeiras, né? O Abel Ferreira que é impossível de ganhar quase do Rogério Ceni, né? E o Bahia dentro de casa, o Palmeiras fora de casa contra o Bahia é freguês, dentro de casa também é freguês.
Eu acho que dá Bahia 1-0. Corinthians e Internacional, 7h30 da noite. Corinthians vai jogar dentro de casa, na Neoquímica Arena. Internacional vai jogar fora, mas o Internacional nos últimos 3 jogos, duas vitórias e um empate. Já o Corinthians nos últimos 3 jogos foram um empate, na verdade dois empates e uma derrota. O Corinthians não tá ganhando, muitos 7 jogos aí que não ganha, né? E o Internacional vem ganhando os últimos 3 jogos, ganhou 2 e empatou. Mas eu acho que esse jogo vai ser 0-0, um jogo muito chato. Mirassol e Bragantino. Mirassol que não está jogando bem dentro de casa. O Bragantino que voltou a ganhar no campeonato, está ganhando dentro de casa. E eu acredito que ganha do Mirassol fora de casa. Vai ganhar esse jogo de 2-0 aí. 8h30 da noite. Mirassol, quem será o mandante é o Mirassol. Não confio mais no futebol do Mirassol, nem dentro nem fora de casa. Grêmio e Remo, domingo, 8h30 da noite, para fechar a rodada aí. Grêmio e Remo vai jogar aí, né? E um jogo onde o Grêmio tá tendo uma força tá tendo uma ótima força dentro de casa. O Remo fora de casa não tá tendo aquela força, nem dentro de casa de jeito tem aquela força, jamais fora de casa, né? Então acho que o Grêmio vai ganhar de 2-0 do Remo e vai perder de novo. Vamos olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Vou falar para vocês os números da tabela. Em primeiro está o Palmeiras com 22 pontos, em segundo está o Fluminense com 19, em terceiro o Bahia com 17, em quarto São Paulo com 17 pontos também, em quinto o Atlético Paranaense com 16, em sexto Flamengo com 14 pontos, em sétimo Coritiba com 14 pontos também, em oitavo Vasco da Gama com 12 pontos, né? 12 pontos. Em nono lugar o Atlético Mineiro com 11 pontos. Em décimo o Grêmio também com 11 pontos. O Bragantino também em décimo primeiro com 11 pontos. Em décimo segundo, Vitória com 10 pontos. Santos em décimo terceiro com 10 pontos também. Corinthians, cada rodada que passa, está caindo na tabela. Em décimo quarto, Corinthians também com 10 pontos. Olha aí o Santos na frente do Corinthians, hein? De novo. Voltou de novo. Será que o Santos voltou a jogar aquele futebol? Voltou a melhorar o seu futebol aí, né? Em 15º, o Botafogo. Em nono lugar, com 9 pontos. Em 16º, o Internacional com 9 pontos. Empatou aí e voltou para o seu lugar de novo. O primeiro time fora da zona de rebaixamento aí. Só foi empatar. Ganhou 2 jogos seguidos e empatou. Ficou aí de volta. Dentro da zona do rebaixamento, Cruzeiro ainda com 7 pontos. Mesmo que ganhou na rodada, ainda precisa ganhar na próxima rodada e torcer contra um time que perca aí, ou que empata, né? Para ele sair da zona do rebaixamento. Chapecoense em 18º com 7 pontos. Eu acredito que a Chapecoense ainda vai ficar na zona do rebaixamento aí. Em 19º também o Mirassol com 6 pontos, da vice-lanterna, né? E eu acredito que o Mirassol também vai ficar na lanterna. E na 20º, o Remo com 6 pontos também, eu acredito que vai ficar na zona de rebaixamento. Chapecoense, Mirassol e Remo, eu acredito que fica. Quem sai, eu acho que sai o Cruzeiro. E pode entrar aí. O Botafogo pode entrar, né? Por conta, eu falei que pode ser um empate ali do Internacional e vai 10 pontos. O Botafogo fica com 9, volta para a zona de rebaixamento. Né? E o Corinthians sobe um pouquinho aí, né? Dá uma pontuada, então não vai para a zona de rebaixamento. Então acredito que vai terminar Botafogo, Botafogo, Chapecoense, Mirassol e Remo. Mostrei a classificação, mostrei os jogos, falei aí de Flamengo, Chapecoense, Neymar, Santos e do Brasileirão. Esse aqui foi o nosso Jornal Futebol da noite de hoje. Né? Obrigado a todos vocês que assistiram o nosso Jornal Futebol da noite de hoje, dia 3 de abril de 2026. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber outros vídeos. Valeu, Deus abençoe sua noite e abençoe também sua sexta-feira santa. Valeu e até o próximo vídeo.